Munique, e aí, cara, a culpa então não era só do Vitor Pereira, né? Que momento que tá vivendo o Flamengo, hein, Munique? Pois é, André. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na live. Eu acho que, é claro, tem uma herança. Chega na segunda-feira. Segunda-feira, estou perdida Isso. já na semana. Não, segunda-feira Não, foi folga. Terça-feira. é. Terça e quarta-feira. E aí já viajam na quarta para jogar. E acho que é um Flamengo que ficou sem nada depois do Dorival Júnior. A impressão que a gente tem é essa. Por mais que ele tenha voltado para o esquema original, e ele falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, que o Flamengo tem um DNA, que ele está no clube desde 2016, o Flamengo tem um DNA em todas as categorias, e o que ele tentou foi fazer voltar para esse DNA, e que eu achei muito interessante ele falar assim, o que eu tentei fazer foi colocar os jogadores para voltarem a estar numa posição que eles se sentem mais confortáveis. Então, acho que isso é um indício, né? Um grande indício do que estava acontecendo quando ele fala que tentei trazer eles de volta para jogarem mais confortáveis. Só que não é só isso, né, André? Tem a falta de confiança, tá todo mundo absolutamente sem confiança. O Flamengo ainda tem um buraco enorme no meio de campo. Ontem tinham 3 jogadores ali, mas um jogava no norte, outro no sul, outro no oeste. Não tinha nada, não tem nenhuma construção do meio para frente. Então, acho que tem muita gente culpada nessa história, mas ainda tem e vai ter por um bom tempo uma herança muito grande do trabalho que o Vitor fez no Flamengo. Ontem eu estava praticando a arte do futebol, então eu realmente não consegui analisar com calma o jogo. Mas, inclusive, o Gabigol, né? Quando você fala que ele coloca todo mundo na posição que se sente mais confortável, o Gabigol tinha pedido isso lá atrás, que ele não queria mais jogar aberto, que ele queria jogar lá na frente. E aí o Mário Jorge faz isso, né? Ele coloca o Gabigol para jogar mais perto do Pedro, como era com o Dorival. Isso, é algo bem semelhante de como era com o Dorival. O Gabriel disse até que com o Dorival ele já não fazia essa função centroavante, que fica com o Pedro, mas que o esquema favorecia que ele jogava mais perto. O Gabriel até teve uma chance claríssima numa bola que ele chega escorando num carrinho e acabou desperdiçando. E até agora o Flamengo volta sempre dos jogos imediatamente depois, né? Como o Flamengo viaja em voos fretados, eles voltam na madrugada já. Eu estava lendo as notícias hoje de manhã de colegas que foram ao aeroporto no desembarque e tinham apenas 3 torcedores lá, era de madrugada, né? Protestando, e alguns desses protestos foram direcionados, inclusive, ao Gabigol também. Então, é um momento muito delicado. O que a gente viu ontem foi um time sem nada, André. Um time que não tem nada para apresentar, nem defensivamente, nem ofensivamente. Tem um buraco enorme no meio de campo. As peças que são as principais peças, jogadores talentosos que já entregaram muito, não conseguem entregar nada. O Flamengo simplesmente não conseguia trocar passes. Era muito pobre de ideias e na saída de bola errava passes assim como ninguém conseguia imaginar que esse Flamengo poderia chegar nesse nível de fundo do poço, sabe? Então, quem vier vai ter um trabalho muito grande e liga-se um alerta muito enorme para o que imagino a gente vai falar daqui a pouco, que vai ficar esperando um mês e meio, vai tirar energia e vai tirar bom futebol de onde? Nesse um mês e meio sem treinador. Não querendo desmerecer o trabalho do Mário Jorge, que eu acredito que ele pode fazer o time melhorar, porque assim, piorar não dá para piorar mais, né? Ou dá, como você disse, né? Quando pensa que está no fundo do poço, vem uma outra porrada e foi isso. São 3 derrotas em sequência e 3 derrotas que acabam com a confiança, que deixam o Flamengo numa situação assim derrubada, porque o Alcas estava fazendo o primeiro jogo na história da Libertadores da América, um time muito abaixo tecnicamente, um time muito limitado, e aí não interessa se tem altitude, porque o Flamengo já fez jogos lá na altitude e conseguiu ter atuações melhores, e aí vem aquela derrota, e aí depois a humilhação para o Fluminense na final do Campeonato Estadual, e aí ontem, isso, Maringá, com todo respeito ao trabalho que tem no Maringá, é um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Não dá para comparar os elencos, os trabalhos, os investimentos, nada. E o Flamengo termina o jogo tomando olé, com mais uma torcida cantando Real Madrid pode esperar, e sai com uma desvantagem que, a meu ver, se você olhasse para esse Flamengo original, você diria, o Flamengo consegue reverter
Sim. essa vantagem no Maracanã. Só que esse Flamengo de agora consegue ganhar de ninguém. Quanto mais reverter uma vantagem de 2-0 diante do Maringá. Então, a situação, assim, muito delicada. Olha aqui, o Flamengo vai ficar esperando o Jorge. Assim, eu vi muita coisa sendo falada aí, de que, pô, o Jorge Jesus ele vai cumprir o contrato lá, porque falta um mês e meio, porque isso, porque aquilo. Olha aqui, o Jorge Jesus saiu do Flamengo semanas depois de renovar um contrato. Semanas depois de renovar o contrato. Então, eu não achei loucura nenhuma ir atrás do Jorge Jesus, se esse é o objetivo do Flamengo. Eu questiono muito a imagem que ficou do Jorge Jesus. Fica parecendo que ele vai chegar aqui e vai tocar nos jogadores e vai virar de novo 2019. Isso não vai acontecer. Pode até voltar a ser um Flamengo maravilhoso e tal, mas não vai ser quando ele chegar aqui tocar com uma varinha mágica. Não vai ser uma varinha mágica que ele vai trazer lá da Turquia, e onde ele tá agora, ou de Portugal, onde ele mora, pra poder resolver o problema. Não vai ser assim. Só que, se esse é o objetivo do Flamengo, ter ido no Jorge Jesus não foi loucura nenhuma. Porque não só ele saiu daqui semanas depois de ter renovado o contrato, ele já tinha dito que ele só iria pra 5 grandes e tal, não sei o quê, e foi pro Benfica, que, com todo o respeito, hoje não está entre os 5 grandes da Europa. Apesar de ter feito uma grande Champions, eu acho que ainda pode reverter, mas ficou muito difícil depois de tomar 2-0, e de ter sido historicamente um grande clube. O Benfica é um grande clube, mas ele tinha falado que ele só iria para 5 grandes na Europa. Eu imagino que o Benfica não estava na lista. Mas, aparentemente, ele pediu para esperar. Teve um áudio vazado. Eu acho interessante como vazam os áudios assim, né? Teve um áudio vazado, ele falando que não chegou a falar sobre dinheiro, porque alguns blocos... Tem um áudio aí, o áudio vazado, ô Túlio Ligeiro? Vamos ouvir o áudio E vazado? amigo, Olha lá. aqui são 10 da manhã na Turquia, aí no Brasil são fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Márcio Brás ontem Márcio Braz. de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Márcio Brás falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei em dinheiro com o Márcio Brás e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Márcio Brás. Um grande abraço. Bom dia, amigo. Bom, eu acho maravilhoso isso, né? Eu vou falar pela nossa amizade. É um grande amigo, né, que você tava falando, porque o cara vazou o áudio, né? É uma baita de uma amizade. Inclusive, pode ser um ótimo amigo, porque talvez a intenção fosse vazar o áudio, né? Não, mas é exatamente a segunda parte do negócio, porque assim, como assim vazado? Se foi vazado de sacanagem, o cara não é amigo. Ou, como disse a Monique, ele é muito amigo porque era pra vazar, né? E pra falar, não tem dinheiro, não, a gente não falou sobre dinheiro, mas eu pedi Pra pra se esperar. proteger, né? Claro, e porque ele, né, ainda tem uma parte da torcida, boa parte da torcida, imagino que tem o Jorge Jesus, não como o Jorge Jesus, como Deus. Então, assim, agora, vamos lá. O fato, primeiro que ele fala que é Márcio Braz, né? Não é Márcio Braz, É que o Marcos sai com o S antes do final. É. Márcio. Ô, Monique, ele vem ou não vem? Porque eu acho que a derrota de ontem, se o Flamengo ganha bem ontem,
os caras ainda falam, de repente dá, vamos ficar aqui com o Mário Jorge, de repente, mas não foi o caso. E agora o Flamengo tem sequência de jogos, estão aí os jogos que o Flamengo tem, você tem uma segunda rodada de Libertadores daqui a alguns dias que você já perdeu o primeiro jogo, você tem um começo de Brasileirão que ok, aí você consegue se recuperar e tal. Ou Mas não, né? E mas o Paulo Souza, sim, Dorival fez uma sequência incrível no fim do verdade. Brasileiro e não deu para chegar porque o Paulo Souza já tinha jogado 10 rodadas no lixo, né? Verdade, verdade. Não pode demorar, não pode começar muito mal, né? Numa sequência agora. Primeira rodada, segunda, Sim. E você tem uma volta de Copa do Brasil, que ela é muito importante porque tem uma grana pesadíssima na Copa do Brasil. Além, claro, do critério esportivo, de você ser eliminado ao estrear na Copa do Brasil, que é a situação do Flamengo. Então, assim, o Flamengo vai esperar ou não vai esperar pelo Jorge Jesus? O que você acha? Então, eu acho que hoje a pressão é muito maior. Já existia uma pressão sobre o tema esperar. Tanto que o Flamengo não disse ao Jorge em nenhum momento que iria esperar. A posição do Flamengo era: posso te dar um tempo para você resolver aí, mas é um tempo de uma semana. O Flamengo tem o dinheiro para pagar a multa do Jorge Jesus, que vai ser, sei lá, algo em torno ali de 6 milhões de reais, porque é uma multa já de final de contrato, né? De proporcional de final de contrato. Então, o Flamengo tem o dinheiro para pagar a multa. Se a questão for a multa, o Flamengo paga para tirá-lo imediatamente. Mas aí depende de um desejo dele, Jorge Jesus, querer fazer esse movimento faltando esse mês e meio aí. Então, assim, já existia uma pressão em relação a essa questão de esperar. Tanto que o Flamengo não disse a ele que esperaria. Fez uma conversa pedindo que ele trabalhasse nesse prazo de uma semana. Depois do que aconteceu ontem, eu acho que a pressão aumenta ainda mais nesse sentido de esperar, porque o esperar pode custar a temporada inteira. O esperar pode significar o Jorge Jesus chegar aqui eliminado na Copa do Brasil, eliminado até com uma situação gravíssima para se classificar na Libertadores e com muitos pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. Porque se você for parar para pensar no Flamengo na lógica, Flamengo e Coritiba em casa é um jogo que o Flamengo teria obrigação de ganhar no Brasileirão se ele quiser brigar pelo título. Assim como o Flamengo e Nublense é um jogo que o Flamengo tem obrigação de ganhar na Libertadores da América como mandante. Isso pensando na lógica do que é esse Flamengo, esse investimento, do que esse time é o atual campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil. Então, acho que a pressão vai ser ainda maior em cima da diretoria e, consequentemente, da diretoria em cima do Jorge Jesus para que ele se decida. Ontem à tarde, o nosso colega Caê Mota, do Globoesporte.com, trouxe a informação que o Jorge Jesus já conversou com o presidente do Fenerbahçe, porque, obviamente, como o áudio vazou, ele também precisou dar uma satisfação e que ele já apresentou a situação para o presidente do Fenerbahçe. Então, acho que o dia de hoje é um dia que a grande palavra, por mais clichê que seja, é pressão, porque vai ser pressão da diretoria do Flamengo em cima do Jorge Jesus, cobrando por essa resposta, e pressão da torcida, porque uma grande parte, uma grande onda, gostaria de esperar o Jorge Jesus. Ontem, quando o Flamengo toma o primeiro gol, eu até tuitei assim, e aí, vocês acham que tem condições de esperar? Não só perguntando, mas já dando a minha opinião, porque na minha opinião não tem condições de esperar. E se você vê as respostas, assim, muita gente falando que não tem condição de esperar. Então, acho que essa pressão vai aumentar. Ontem eu até falava sobre isso no De Placa, que era engraçado, né? Meio paradoxo, porque se o Flamengo ganhasse, iria abrindo brecha para esperar, o que não é uma decisão, a meu ver, correta, mas quanto mais ganha, mais vai alimentando essa loucura. Só que não é isso que está acontecendo. Os jogadores estão absolutamente sem confiança. Então, domingo é mais uma batalha, mais uma tentativa de sair de campo sem ser humilhado mais uma vez, porque é isso que aconteceu nos últimos 3 jogos com o Flamengo. E aí é a torcida para que o Mário Jorge consiga reverter alguma coisa nesses dias e encontrar algumas soluções com esses jogadores. O Flamengo estreia contra o Coritiba, jogando no Maracanã domingo. A Monique vai vir daqui a pouco, com certeza, no De Placa, para falar mais da situação do Flamengo. Mas, Monique, em pouquíssimas palavras, porque nós vamos falar do Corinthians, são 9 horas e 44 minutos para quem está no ao vivo. Existe um plano B? E quem é esse plano B do Flamengo?
O plano B, no momento, seria o Jorge Sampaoli. Os dois Jorges eram os focos, e o Jorge Sampaoli está disponível no mercado. Então, é um treinador, até me disseram que ele estava na Espanha resolvendo umas questões, mas seria um estalar de dedos para ele conseguir chegar e iniciar um trabalho. Há quem diga nos bastidores do Flamengo que tem um outro nome de um técnico de mercado europeu que estaria livre, mas não sabemos que nome é esse, e até assusta um pouco, né? Porque as últimas investidas em nomes europeus que não eram os focos principais foram meio assustadoras. Mas, enfim, acho que o Sampaoli seria o outro nome assim, em vista para chegar e tentar apagar o incêndio mais rapidamente. É que o torcedor, ele não aceita muito, por razões óbvias. O torcedor, ele vê o resultado depois, e o resultado de Jorge Jesus foi maravilhoso. Mas o próprio Jorge Jesus foi uma dessas contratações, assim, né, meio que... E que acabou dando certo, maravilha. Mas quantas que deram errado depois, né? E André, o Flamengo, no fim das contas, é refém do Jorge Jesus. E se porventura tomar a decisão de trazer o Sampaoli, e se porventura o Sampaoli tiver dificuldade no início de trabalho, quando bater ali 31 de maio que o Jorge Jesus ficar disponível, o inferno vai começar de novo. Então, é uma situação que o próprio Flamengo criou para ele e tá difícil de sair dessa. E com mais multa, né? E com mais multa, porque Tem que ver como que vai negociar contrato aí agora, né? o Jorge Jesus com certeza vem com uma multa enorme. E se o Sampaoli fechar, ele também vai querer uma multa, né? Provavelmente. Exatamente. Para em maio, como você disse, começar a pressão tudo de novo. Monique, obrigado, viu, querida? Boa sexta-feira para você e ótimo final de semana. Monique Danello, receba os aplausos do nosso auditório. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, bom programa aí para vocês. Vou ficar aqui de olho acompanhando. Muito obrigado, Monique Danello.